E aí pessoal, eu sou o Gabriel PC do Ministério Ignis Day. Esse é o primeiro Só Uma Palavra. Pai, eu quero ser, Pai, preciso ser. Bom, e hoje vamos falar rapidamente sobre perdão. Então, a primeira coisa que temos que saber é que sem o perdão nós não somos salvos. Só podemos nos salvar em Cristo através do perdão de Deus. Pois não foi a cruz que nos salvou, mas foi o perdão de Deus. Quando Deus enviou o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz, não foi para morrer por acaso, mas foi para morrer por nós e assim nos perdoar. Quando aceitamos a Jesus, a nossa vida é livre de todo pecado. Nós nos tornamos livre, nova criatura. Porém, quando pecamos, o pecado, ele nos acorrenta, ele nos prende. Então, quando pedimos perdão, as correntes caem. Enfim, o pecado, ele prende todo tipo de pessoa. E todo pecado pode nos prender a alguma coisa. Um exemplo é o vício. Quando uma pessoa começa a se viciar, o vício também é um tipo de pecado. E isso faz com que a pessoa fique presa e fique acorrentada a isso. E assim ela vai piorando, piorando, piorando. E isso vai afetando em outras áreas da vida da pessoa. Um outro exemplo é a própria prostituição. A pessoa começa com um beijinho ali, uma coisa ali, e de repente está presa a isso. Acha que depende só disso para ser feliz. E entre outras coisas, muitas coisas podemos ver. A própria mentira, o roubo, como diz aquelas pessoas, se você rouba uma caneta hoje, você vai roubar um carro amanhã. Isso não é mentira. Se uma pessoa rouba uma caneta, se ela rouba um lápis e ela cresce nisso, se o pecado domina ela, outro dia ela vai estar roubando dinheiro, ela vai estar roubando carro, vai estar assaltando pessoas e daí para pior. E é por isso que hoje vemos tantas pessoas corruptas roubando. Então o pecado ele nos prende, mas quando pedimos perdão para Deus, isto some da nossa vida. Mas como nós podemos alcançar este perdão? Como podemos receber o perdão? Aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, após Jesus fazer a oração do Pai Nosso, nós podemos ver o seguinte. Ele deixa bem claro que a parte mais importante da oração é quando ele diz sobre o perdão. Como podemos ver aqui, ele diz o seguinte: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas, se vocês não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará vocês. Então, o que podemos aprender sobre isso? Que não tem como sermos perdoados se não perdoarmos o nosso irmão, o nosso colega, o nosso amigo, as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso próximo, qualquer pessoa. Se nós não sabemos perdoar, Deus também não perdoará o que fizemos contra Deus, não perdoará os nossos pecados. Então nós temos que aprender a perdoar as pessoas, mas acontece que muitas vezes não sabemos se magoamos alguém ou a pessoa não sabe se magoou a gente. O que podemos fazer? Podemos seguir alguns passos. Primeiro, podemos orar pedindo para que Deus revele que pecado fizemos contra alguma pessoa ou se tem alguém magoado conosco. Segundo, podemos perguntar para as pessoas que estão ao nosso redor, perguntar para quem nós conhecemos, perguntar mesmo: eu te magoei, cara, fiz alguma coisa contra você? E assim liberarmos esse perdão a essa pessoa. E para terminar, nós podemos identificar os sintomas. Mas como assim identificar os sintomas? A falta de perdão também é um pecado e também é uma doença, pois ela domina a gente conforme o tempo. Se não perdoamos uma pessoa hoje, assim vai se aumentando e vamos ficar cheio de mágoa, cheio de rancor contra várias pessoas. Então precisamos perdoar as pessoas e assim identificar alguns sintomas que, mesmo que a gente não saiba que precisa perdoar alguém, esses sintomas aparecem. Esses sintomas são a raiva, quando a gente fica com raiva de alguém e às vezes nem sabe porquê. A tristeza, quando estamos tristes perto de alguém e também não sabemos o porquê. E principalmente
quando não sentimos a presença de Deus. Muitas pessoas não sentem Deus, elas não sabem o porquê, não recebem os dons de Deus e não sabem o porquê. Mas a verdade é que muitas vezes tem muitos pecados escondidos, estão escondendo muitos pecados e não perdoam os irmãos. E isso faz com que não sentimos a presença de Deus. Mas para isso nós podemos identificar estes pecados, ver quem magoamos e assim liberar perdão. Então peça para Deus, fale: Deus, eu quero perdoar aquela pessoa que me magoou. E assim converse com Deus, seja sincero com Deus, fale: Deus, eu quero perdoar aquela pessoa, ela me fez isso e às vezes eu não consigo, mas é isto que importa. Deus, Ele nos livra de todo pecado quando aprendemos a perdoar o nosso irmão, perdoar as pessoas, e assim nós somos perdoados por Deus. É o perdão que nos faz feliz. Quando perdoamos as pessoas, nós somos felizes também, pois não temos mais mágoa nem raiva das pessoas, mas nós aprendemos a amar as pessoas. E este é o principal mandamento: ame o próximo como a si mesmo. E se você se ama, se você quer ser perdoado por Deus, então você também quer que seu irmão seja perdoado. Por isso você precisa perdoar ele e pedir perdão para ele quando você fizer algo que o magoe. Saiba que quem pede perdão age com sabedoria. Quem é perdoado está agindo com compreensão. Mas quem perdoa e esquece tudo depois, essa pessoa será feliz. Então seja feliz, aprenda a perdoar e receba isto de Deus. Então é isto. Se você tem alguma dificuldade para pedir perdão para as pessoas, fale com Deus. Peça para Deus mudar isso em você. E assim você vai ter uma vida nova, vai começar a ver que as coisas vão melhorar. É isso aí, pessoal. Foi uma palavra simples, rápida, mas eu quero que você entenda que o perdão é uma coisa muito importante e deve fazer parte da vida de todo cristão. Então, valeu por ter assistido. Por favor, ajude a gente, curta a nossa página no Face, se inscreva no canal se puder, compartilhe os vídeos que gostar. Nós vamos estar postando vídeos pelo menos umas 2 vezes por mês, vamos tentar. E é isso aí. Fique na paz e até mais.